Pessoal, como vocês estão? É o seguinte, hoje eu vou falar sobre como lidar com as dificuldades no início da dieta. E eu quero compartilhar com vocês algumas dicas importantes sobre como enfrentar, essas dificuldades de quem está começando uma dieta. Eu sou o chefe Michel Miranda e eu estou aqui para ajudá-los a superar os desafios e ter sucesso em sua jornada rumo a uma alimentação saudável e recuperação de saúde. Agora, meus abençoados, vamos falar sobre como enfrentar as dificuldades no início de uma dieta. É o seguinte, se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, faz assim, compartilha ele com alguém, porque de alguma forma a gente tem o poder de ajudar mais pessoas. Então vamos lá, pessoal, o início de uma dieta pode ser bem desafiador, para muitas pessoas. As tentações, elas estão por toda parte. E a motivação, às vezes ela vai vacilar. Na verdade, você vai vacilar, Não é só motivação, você vai vacilar. Você vai comer um pote de sorvete sem querer? De vez em quando isso acontece mesmo, tá? E deixa eu falar, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá bom? E essa live é justamente sobre isso. E eu tô tocando nesse assunto não para desanimar vocês. Muito pelo contrário, tá? Eu falo aqui sobre vida real, a vida como ela é. É nesse momento que a organização desempenha um papel fundamental. Aprender a lidar com essas dificuldades é essencial para manter o foco e alcançar os objetivos de saúde. Então, pessoal, bora lá. Vocês querem saber como podem lidar com as dificuldades no início da dieta? Então, aqui estão algumas dicas práticas para vocês, tá? Uma delas eu já comecei, Eu já falei um pouquinho ali em cima. Você vai errar e vai errar muitas vezes. Lembre-se, tá? O que vai definir o sucesso de uma dieta é quanto tempo você consegue fazê-la. Portanto, mas vale escorregar e voltar do que escorregar, se culpar e não voltar nunca mais. Durante o início de uma dieta, somos muito duros conosco, É importante lembrar que todos têm momentos escorregões e deslizes. Em vez de se punir por um deslize ocasional, pratique o controle. Reconheça, que todos nós cometemos erros e que esses momentos não definem a sua jornada por completo. Então, em vez de se culpar, use essa experiência como oportunidade de aprendizado e motivação para seguir em frente com a dieta saudável. Fazendo isso, você ajuda a manter uma mentalidade positiva e a superar as dificuldades com mais confiança e resiliência também. Então, esse ponto é muito importante porque a gente muitas vezes fica ali se culpando e tudo mais, e essa culpa ela não ajuda, ela mais atrapalha do que ajuda, tá? Então, se você está começando, você pode ter certeza de que você já começou várias outras dietas. Eu sei, porque antes de fazer low carb eu fiz várias e várias dietas, só que nenhuma delas deu certo. Por quê? Porque eu sempre me culpava quando eu caía, escorregava. E com a low carb eu aprendi diferente. Eu caía e voltava. Eu caía e voltava. Eu caía e voltava. Já na próxima refeição. Eu caí, não vou nem acabar o dia escorregando. Eu vou voltar na próxima. Então esse ponto é muito importante para vocês. Para quem está começando aí é fundamental, tá? Nossa, pessoal... Tá aí, tá gostando do conteúdo. Hoje hoje eu tô falando sobre como lidar com as dificuldades do início da dieta, Então, se esse assunto te interessa, além de deixar o seu like, manda para alguém ali, por favor, que ajuda pra caramba.
E então aperta no aviãozinho e manda para uma, duas, três pessoas. Uma já tá bom, né? Para você ter o poder aí nas mãos de ajudar alguém, viu? E é o seguinte, vamos lá. Outra que eu acho muito importante, esse aqui, sinceramente, esse aqui raramente vocês fazem, eu tenho certeza. Definir metas realistas, tá? Comece a sua jornada estabelecendo algumas metas que sejam alcançáveis. Isso é fundamental para manter a motivação e se manter no controle também. Consequentemente, evitar a frustração, especialmente nos momentos em que os resultados não aparecem. Digamos assim, não aparecem imediatamente, né? Porque se você fizer certo, ele vai aparecer, mas só imediatamente. Lembre-se, assim, que a transformação acontece gradualmente. As metas realistas ajudam a manter o foco a longo prazo. Por exemplo, as pessoas colocam as metas assim, quero perder 10 quilos em um mês. Para que colocar uma meta assim? Por mais que seja completamente possível isso colocar. É completamente possível, tá? Por exemplo, eu não precisava... eu perdi 18 quilos na época, né? E eu perdi 18 quilos em 4 meses. Mas para quem tem muito peso, é muito fácil perder 10 quilos em um mês com low carb. É muito fácil. Mas para que você vai colocar uma meta dessa que pode ser que não aconteça? Porque talvez você não entendeu algum ponto da dieta, se está fazendo alguma coisa errada. E então assim, se você não alcançar essa meta, você vai se frustrar ainda mais. Então coloque em metas pequenas. Por exemplo, inicialmente, 1 quilo na semana. Talvez se você estiver precisando perder muito mais peso, 1,5 kg. Porque a cada 1 quilo, 1,5 kg que você perde é uma festa. Agora, você fica esperando até os 10 quilos para fazer uma festa. E quando você não chega até os 10 quilos, você sempre está frustrado. Então, não deixe isso acabar com você. Coloque uma meta pequena. Uma meta pequena e vai renovando ela toda vez que você alcançá-la. Tá? Então isso já ajuda demais, absurdamente, todos vocês. Tanto eu estou falando isso no início, mas isso não serve só para o início, isso serve para a manutenção da dieta, porque às vezes na manutenção a gente tem algumas estratégias, né? Algumas motivações diferentes. Por exemplo, eu treino, né? Faço academia, então eu fico, às vezes, vou aumentar o peso, né? Para ganhar mais massa, agora eu vou secar um pouco, eu vou isso, vou aquilo, então... Tudo isso eu não posso querer colocar, vou ganhar 10 quilos de massa agora. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil sem usar anabolizante. Então eu vou fazer o possível e eu vou colocar uma meta mais curta, né? Não, eu vou ganhar 2 quilos em um mês, né? Para fazer certinho. Então tudo isso a gente tem que colocar metas realistas, tá? Bora. Povo, seguinte, planejar as refeições com antecedência. A prática, né, de planejar as refeições é uma estratégia poderosa para o sucesso da dieta. Ela não apenas ajuda a evitar as escolhas impulsivas, né, mas também permite que você mantenha a consistência na alimentação. Porque ao planejar as refeições, você pode garantir que estejam alinhadas com os seus objetivos, né, da dieta, da saúde, e vai evitar cair em armadilhas, né, a cair na carbolândia, como eu chamo. Então vamos lá para a próxima. Faça compras conscientes. Ao fazer as compras, concentre-se em adquirir os alimentos que estão no seu plano alimentar. Aqueles que se encaixam na sua dieta, aquilo que você se propôs a fazer. Evite comprar tranqueira. Senão vocês vão sabotar os esforços de vocês. Fazer compras conscientes significa selecionar, né, cuidadosamente os alimentos para que
os alimentos que você traz para casa, priorizando as opções saudáveis, né? E evitando os que não estão alinhados com os seus objetivos. Às vezes eu falo para minha esposa, não sei nem se ela tá aqui, ó. Não sei nem se a minha esposa tá aqui. Ela leva umas tranqueiras e fala assim, ó, isso aqui é para o dia que eu for sair. E daí tá sempre lá passando lá. Eu vou pegar ela vai ver. Não façam isso, mas eu tô contando a verdade para vocês. Não é porque a minha esposa faz que vocês devem fazer. Eu acho errado fazer isso. Então, procurem não fazer esse tipo de coisa. Aí depois eu chego em casa, ela pergunta para mim assim, ó, você me usou de exemplo hoje de novo? Eu falo, hoje eu usei. Mas ela é o melhor exemplo que eu posso dar é ela, né? Que eu vejo exatamente o que ela faz. E então assim, pessoal, até falando dessa parte, né, de levar alimentos fora para casa, isso até é uma questão de economia, né? Porque vocês acabam economizando absurdamente, tá? Eu gosto até muito de uma aula que eu tenho na minha escola de como economizar até R$ 200 no mês em compras. É muito legal e é uma aula justamente falando sobre economia não só no mercado, mas sobre os insumos, como reaproveitar, enfim, é uma coisa bem interessante. Então vamos lá, pessoal. Número 5 aqui, mais uma dica para vocês para lidar com as dificuldades no início da dieta, tá? Em quinto lugar, mantenha lanches saudáveis à mão. Os lanches saudáveis prontos, né, para o consumo, sempre que bater a fome é muito importante, porque eles não deixam você cair no impulso. Isso acontece muito, né? A gente tá lá na correria e não deixou nada pronto, aí tem uma tranqueira ou no armário, ou tem um telefone ali rapidinho para pedir. Eu ainda faço assim, né? Mas não, né? Hoje em dia aqui, ó, porque eu não uso iFood, na verdade, então eu tô nas antigas ainda, eu tô na época de pedir uma pizza. Eu tô na época de pedir pizza ou pedir coisa pelo telefone. Hoje em dia é tudo, né, pelo celular. Então, você acaba caindo na tentação, né? E geralmente as opções que você tem no iFood, por exemplo, são opções ricas em carboidrato e nada saudáveis, que só te inflamam e fazem o seu corpo sentir mais fome, aperta, sabe? É tudo um gatilho atrás do outro, porque daí você tem mais fome, aumenta a insulina e, nossa, que loucura para comer um doce, precisa de sobremesa, e antes de dormir se ataca sem querer, um pote de doce de leite sabe? Então eu sei bem o que é isso. Então assim, pessoal, sempre tenham em mãos opções como frutas, né, com baixo carboidrato, aquelas frutas que a gente já, né, morango, ou amora, maracujá, framboesa, mirtilo, as frutas vermelhas, né, a grande maioria delas, as frutas mais ácidas, frutas como coco, abacate também. E outra coisa também interessante aí para uma emergência, ou né, até para um lanche, um iogurte sem açúcar natural, né? Natural, sem açúcar. Eu gosto daqueles 2 ingredientes só, então esse é interessante. Os vegetais, pode ser também alguns vegetais, né? Tem aquelas mini cenourinhas que você encontra fácil, que você pode beliscar, que ajuda bastante aí no momento de emergência, né? Então manter esses lanches à mão ajuda muito a evitar que vocês recorram a alimentos com muito carbo quando a fome apertar, né? Ou pior ainda, pedindo delivery, como eu falei, né? Então essa estratégia é especialmente útil quando você está até em movimento ou situações aí de urgência, né? Às vezes numa viagem, ou você está um dia muito corrido de trabalho. Então, tendo essas opções é interessante, mas não exclui a
as anteriores, né, que eu falei, principalmente a parte de planejar as refeições com antecedência, que isso é fundamental, o planejamento de refeições. Não tem como viver sem, não tem como viver, tá? Então, fazendo isso, não tem condições. E assim, durante a minha jornada de 8 anos seguindo a low carb, eu aprendi que a organização ela foi um fator chave para manter a minha consistência. Eu só consegui chegar até aqui 8 anos seguindo a mesma estratégia de alimentação porque eu me organizei. E organizar a alimentação, planejar e manter um estoque de marmitas saudáveis foi fundamental para superar as dificuldades iniciais e alcançar os meus objetivos de saúde. E é isso que eu estou apresentando para vocês. Eu vou falar com vocês amanhã, vou ensinar para vocês amanhã na Masterclass Organiza Low Carb. Então é só digitar no chat agora, Organiza. Mas é amanhã, então não deixa para depois, abençoado. Corre! Agora digita ali, mais uma vez, a oportunidade batendo na sua porta. Ó, digita Organiza aqui, ó. Agora, que daí vai lá, o convite já vai para o seu direct. E depois da live você vai lá clicar e você vai ver, tá ok? Quanto de carbo na low carb? Ercília, deixa eu te explicar um negócio. Esse é o caminho quando você já tem um bom conhecimento na low carb. Se você está começando na low carb, não queira contar os carbos. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque se estão fazendo você acreditar nessa de ficar contando, alguma coisa está errada. Porque você vai voltar àquela estratégia de dieta flexível, a contar os pontos, a não sei o que. E não é essa a ideia da low carb. A ideia da low carb é sempre comer os alimentos com baixo teor em carboidratos, né, até a saciedade. E aí é o momento da gente se conhecer, entender como é que funciona a saciedade pra gente, tá? Então, não precisa ficar controlando desde que você consuma os alimentos dentro os alimentos com baixo carboidrato, tá? Que é bom ter na bolsa na hora da fome saudável, tá? Então, olha só, é uma emergência só, você pode talvez algumas castanhas, alguma coisa assim, né? Não muita coisa, porque castanha não é pipoca, não é para você ficar comendo muita coisa. As castanhas, elas são altamente calóricas, elas são saudáveis, mas você não pode abusar, tá, no consumo delas. Então toma bastante cuidado aí com esse exagero no consumo das castanhas. Eu sempre sugiro, se você tem fome de pouco em pouco tempo, você está se alimentando mal nas refeições principais, tá? Eu gosto muito, eu faço 2 refeições principais e fora dessas refeições, por exemplo, de tarde, né? Vou te dar um exemplo. De tarde, geralmente eu tomo um iogurte com whey, né? Iogurte com whey, mas também, né, se for outro caso, eu como um pão low carb com um ovo, ou com frango grelhado, ou com frango desfiado. Eu sempre procuro colocar uma proteína na refeição. Por isso que eu falei antes que as castanhas, elas são meio que uma exceção, né, uma emergência. Então, por isso que a gente tem que ter uma certa programação. Porque na low carb não é tipo chegar na padaria, comprar pão e sair comendo, né? Então a gente tem algumas, né? A gente tem que ter uma programação, né? A gente tem que ter uma certa programação. E outra, quando a gente faz low carb, começa a fazer low carb, a gente perde aquela fome louca, sabe? De comer a todo momento, isso vai embora. Então a gente acaba sentindo uma tranquilidade, a gente fica muito mais tempo sem comer e tranquilo, né? E muito tranquilo. A Roberta está perguntando, pode explicar um pouco sobre como o carbo age no organismo? Com certeza, é simples. O carbo entra e ela é a energia mais simples que o nosso corpo até prefere,
né? Porque é a mais simples, é a mais rápida. Ele não tem muito trabalho para processar aquilo ali. Então ele pega e vai jogando como fonte de energia para gente. Só que o nosso corpo não usa apenas carboidratos como fonte de energia, né? Ele usa gordura. E só que ele vai preferir o açúcar porque é mais fácil, porque o nosso corpo ele está sempre programado para armazenar gordura, porque nós somos animais, não vamos esquecer disso. E a gordura ela é para ser armazenada para períodos de escassez. Só que nós agora, né, em 2023, esse período de escassez não chega, porque a gente, eu falo, hoje eu faço, né, mas eu não fazia também, mas a gente não vai para academia, né? Vamos supor, antigamente, né, a gente não saía para correr dos animais, né? A gente não era caçado, né, pelos animais também, então era outra história, né? Só que hoje a escassez não chega e as pessoas só acumulam e não gastam essa gordura que ficou acumulada para o tempo de escassez. E quando você ingere carboidrato, você não deixa o seu corpo, quando você ingere o excesso de carboidrato, você não deixa o seu corpo usar a sua gordura como fonte de energia. É como se você nunca deixasse o seu carro chegar na reserva, porque você está sempre colocando combustível, entendeu? Se você ficar dando cabo, ele não vai usar a gordura, que é a reserva. Então você não vai conseguir emagrecer com facilidade. Você vai sentir muita fome, né? Para emagrecer numa dieta convencional, você passa fome, né? Você fica morrendo de fome o dia inteiro. E é isso que faz uma dieta não ser sustentável a longo prazo. Por isso que eu gostei da low carb, porque eu fico tranquilo, né? Eu fico de boa o dia todo. Eu não fico naquela loucura de ter que comer o dia todo. Eu fico tranquilo. Eu almoço muito bem, vou sentir fome só depois, final de tarde, né? Ou às vezes, hoje eu falei para vocês que eu como iogurte, né, mais para manutenção de massa magra, né, que eu tenho um aporte calórico grande, porque eu tenho 97 quilos, né, eu treino todos os dias, então é diferente, mas eu antes, eu não precisava, não comia nada, eu fazia jejuns bem grandes também, tá? Então, bora! Low carb não piora a gordura no fígado? A low carb ajuda facilmente a eliminar essa gordura no fígado, Jane. Eu tinha esteatose hepática, tá? E eu eliminei a esteatose hepática em poucos meses. E eu conheço algumas pessoas que fizeram igual, só com low carb, só com low carb, tá? Piorar não, porque você deve estar na cabeça aquela história de que eu vou comer, como é que eu vou comer gordura se eu quero eliminar a gordura no fígado? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. É tipo comer coxa de frango para ficar com a coxa grossa, não faz sentido, é a mesma coisa, porque não é a gordura que vai ser armazenada, né? É o carboidrato em excesso que é armazenado como forma de gordura. Como introduzir low carb para adolescentes? Primeiro faça com você, porque pelo visto eu acho que talvez, não sei se você já deve estar fazendo, então faça você e mostre que é uma dieta sustentável. Depois as pessoas vão chegando naturalmente, você não vai ter esse problema, tá? Porque você não precisa fazer uma refeição diferente para adolescente, porque a low carb, ela é o que? É comida de verdade, gente, é comida de verdade. Vocês estão geralmente as pessoas perguntam, adolescente pode comer comida de verdade, criança pode comer, quer dizer, pode fazer low carb, né? Adolescente pode fazer low carb, criança pode fazer low carb, grávida pode fazer low carb. O pessoal pode comer comida de verdade, gente. É comida de verdade, é low carb. Quem que não pode comer carnes e vegetais? É que colocaram na cabeça do pessoal que low carb
é tomar banha de canudinho. E tá errado, não tem nada a ver isso. É comida de verdade. É isso. Pronto, fechou. Entendeu? A Silvana perguntando se tem algum dia livre para comer aquilo que não está na dieta. Por exemplo, na semana, sábado comer o hambúrguer. Não precisa, porque a gente tem coisas low carb nos preparos, entendeu? A gente tem coisas low carb. Então você pode ficar tranquila, porque a nossa dieta não é uma dieta triste, tá? A gente não precisa fugir dessa dieta. E outra, uma low carb fugindo muito, ela não dá muito certo. Ela precisa ser uma dieta sustentável. Só que como a low carb ela é gostosa, tem hambúrguer, tem pão de hambúrguer, tem molhos, tem maionese, tem ketchup, tem tudo de bom que dá para fazer também em casa, a gente não fica nessa loucura de comer coisas fora. Então a low carb feita sem longevidade, vamos dizer assim, ela não vai dar muito certo. Então você precisa seguir. Não que você não vai poder comer uma coisa que você gosta muito, né, lá na frente. Tudo bem, você vai poder comer. Mas espera pelo menos um tempinho, né? Espera você firmar ali, tá? Ó, eu tô sempre... A Magna, ela coloca assim, ó, eu tô sempre com vontade de comer doce. Troco o almoço por um sorvete. Estou muito descontrolada. É proteína, abençoada. Proteína. Para com isso. Proteína. Como que você vai... É óbvio que você troca um sorvete por uma coisa. Porque você está comendo primeiro o sorvete. É primeiro a proteína. Primeiro o principal. O que você come primeiro? Você almoça primeiro, para depois você comer as outras coisas. Não estou falando para comer o sorvete aí, as tranqueiras. Mas enfim, você primeiro tem que comer proteína. O teu sintoma é típico de quem está comendo pouca proteína. Você deve, sabe, tá comendo lá o pão com presunto e margarina e bolo de manhã. Aí 10 horas da manhã uma granola lá com iogurte cheio de açúcar e meio-dia você troca para alguma coisa e tal, porque claro, você está o dia inteiro também com a insulina alta, você está bombando a produção de insulina, seu pâncreas já está ali, ó, meu Deus do céu, socorro, porque você está insulina, só coisa com açúcar, só coisa com açúcar, só coisa com açúcar, como assim, abençoada? Você não pode, isso é típico, tá faltando proteína. Então para com isso, bora colocar mais proteína na sua alimentação. Proteína, carnes, ovos, tá? É basicamente isso. Não vai ver proteína vegetal, proteína animal que é a melhor, tá ok? Então bora lá que tá faltando isso. A Iranilda, onde comprar as farinhas? Eu uso da Ingredientes Online. Tem até um cupom de desconto para vocês, tá? Que é o Chef Miranda. Consegue um descontinho bom lá, tá? Ó, eu tirei o leite da minha lista de compras. Boa. O leite é complicado porque é um carbo, tipo, ele é muito concentrado em carbo. Ele tem bastante carbo, você toma ali... E o leite é um negócio gostosinho, tal, a gente acaba se perdendo. Então, para tomar uma caneca de café com leite é dois palitos. E numa caneca de café com leite, geralmente, você vai usar, 200, 300 ml de leite. 300 ml de leite, você vai ter ali por volta de 24 gramas de carbo. Acho que é 24 gramas de carbo. É coisa pra caramba. O carbo, metade dos carbos que dá para ingerir num dia, praticamente, né? Que eu na minha estratégia, né? Ó, filho de 8 anos com sobrepeso, tem muita fome. Eu passei por isso na minha infância. Eu tinha muita fome, não conseguia seguir muito firme em nenhuma dieta. Então isso é quando você consegue controlar. Aí é muito importante, porque eu vou te falar uma coisa, e as dietas que funcionaram para mim quando eu era pequeno, elas eu só não mantive durante muito tempo. Mas teve uma dieta uma vez que um médico deu que ele chamava de um endocrinologista ele chamava dieta da proteína. E era a dieta que deu certo para mim. Eu lembro que em um mês, que perdi 5 quilos na época. Isso adolescente e tal. Perdi 5 quilos e eu comia, só que era uma low carb lixo, digamos assim. Eu comia um monte de tranqueira.
Porque por mais que esses alimentos são com baixo carboidrato, eles não são saudáveis. Por exemplo, eu comia muito embutido, eu comia salsicha, linguiça calabresa, eu comia essas coisas assim, né? Esses embutidos ultraprocessados, que tem muito corante, aromatizante, muita coisa ruim. Mas ela deu efeito, eu emagreci muito rápido naquela época. E era uma dieta da proteína. Sou obesa, bastante estoque de gordura. Posso ficar sem comer vários dias e praticar exercício? Olha, isso aí você precisa fazer um acompanhamento médico, tá? Eu não posso dizer para você faz, mas eu posso dizer que tem gente que faz e que dá certo, sim. Mas eu não posso dizer para você, faz isso, tá? Tem que tomar bastante cuidado, tem que fazer acompanhamento, porque você teria que fazer alguma reposição de eletrólitos, tá? Então, assim, tem como, mas eu não posso falar para você, faça um acompanhamento médico, tá? Com os médicos que seguem esse estilo, né? Então, por exemplo, se você for ver os médicos que eu sigo no meu perfil, você vai ver que todos eles trabalham com essa estratégia, tá? Se algum não trabalha, eu esqueci de deixar de seguir, mas você pode ter certeza, tá? Os médicos que eu sigo lá são médicos que trabalham com low carb, tá? E vamos lá, arroz e feijão nunca mais. Cara, arroz e feijão ele é mais gostosinho e tal, mas ele não traz nutrição, sabe? Não traz nutrição. Se um dia lá na frente, depois que você atingir os seus objetivos, você quiser voltar a colocar um pouco de arroz e feijão, não vai ser isso que vai impedir você de fazer isso, tá? Então, vai e depois você vê o que faz. Pode comer os derivados do leite? Pode, os derivados do leite pode. Os derivados do leite, os fermentados, né, e tal, você pode comer. O requeijão, o iogurte, os queijos. Claro que eu costumo dizer, né, os derivados de leite, né, creme de leite e tudo mais, você tem que ter um certo controle. Um controle, e no caso dos queijos, principalmente, você deve usá-los nas refeições e não isoladamente. Por exemplo, eu não vou agora, eu estou com fome, vou comer um pedaço de queijo, vou com um pedação de queijo. Não faz muito sentido, porque ali você vai ter muitas calorias e pouca saciedade, pouca nutrição. Então, a gente sempre opta pelos alimentos mais densos em nutrientes. Então, estou com fome, eu vou comer comida, carnes vegetais, e aí eu posso colocar um queijo, né? Tranquilo, vou comer um frango, vou colocar um queijo, então tranquilo, tá? Procura não comer, porque isso é um tiro no pé. Muita gente, não estou emagrecendo, também tá comendo 3 kg de queijo antes do almoço, daí não almoça, daí só almoçou queijo. Aí quer o quê? Um milagre? Milagre na igreja, abençoado, não é aqui comigo. Iogurte kefir tem bastante carbo, ou a fermentação consome lactose suficiente para torná-lo com baixo carbo. Ele não tem bastante carbo. A fermentação consome bastante lactose e converte em ácido lático. Porém, você tem que deixar ele ficar mais azedo. Não adianta fazer aquele kefir e falar assim, nossa, ele está até docinho. Ele está docinho, ele está com bastante carbo. Então é simples de você verificar. Se ele tiver ácido, levemente ácido, né, equilibrado e tal, tá ok, tá show. Agora, se tiver muito pouco ácido e mais adocicado, aí não. Aí ele não está no ponto não, tá? Tem que deixar mais tempo. Qual o melhor leite? Aveia, fora. Soja, fora. Amêndoa, boa, ficou. Aveia e soja, 2 venenos aqui, ó. Pasta de amendoim, pode, me sacia bastante a vontade de doce. Pode, de boa, você pode consumir, mas tem que consumir uma quantidade pequena também. Pasta de amendoim é fogo, ela tem bastante caloria. E não é porque a gente conta caloria, não é essa a ideia, mas só que ela é, né, eu sei que tem gente que se perde. Eu me perdia muito com pasta de amendoim. Até que eu comecei a não comprar mais. E aí, por exemplo, hoje eu tenho para fazer teste de receitas, mas eu não tô comendo, não mexo. Hoje eu tô bem mais controlado. Então, quanto a isso, eu tô super tranquilo, tá?
Meu intestino trava na low carb. Alguma coisa está errada. Tá bebendo pouca água, tá consumindo poucos vegetais. O principal é água, viu? O principal é água. O principal que eu vejo é água. E outro também é consumir pouca gordura. O pessoal entra na low carb querendo comer só, né? Direto filé de frango, filé de frango, filé de frango. E aí não consome gordura o suficiente. Daí dá uma travada mesmo, tá? Porque quando como algo diferente, passo mal, cólica e tudo. Tem muitas questões aí que podem estar envolvidas, sabe? Às vezes depende do que você tá comendo diferente, não sei o que você come normalmente. Então nossa, não tem nem condições de falar. Olha, Samara, seguinte, a Samara perguntou, tapioca pode? Vamos começar, né? Isso não é só uma bronca para você, é uma bronca para todo mundo que fica aqui perguntando o que pode e o que não pode, tá? Vocês têm que entender a definir como um ingrediente a low carb. Porque se você pegar a tapioca, você vai olhar a tabela nutricional dela, ela é puro carboidrato, ela é só o carboidrato da mandioca, ela é o puro amido. O índice glicêmico dela é mais alto que o pão. O pão francês, você está entendendo? E muitos dizem que é melhor do que o pão. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Tapioca não. Tapioca não. É para mudar o estilo de vida. É para mudar mesmo. Olha, bem boa a Clau Guedes falou ali, ó. O pior de continuar gordinho não é a parte de estética, e sim as doenças que virão por conta da obesidade. É bem isso aí, viu? Porque eu no início era o peso, daqui a pouco me vieram com aquela ideia de se aceitar. Eu tava quase me aceitando, mas quem não tava me aceitando era o meu corpo. Querido abençoado, quais grãos na low carb? Grão nenhum. Grão não pode. Grão já era. Sementes, aí sim, sementes. Algumas sementes, né? Algumas sementes, não sementes ricas em K, mas gergelim, linhaça, né? Essas pepita de girassol, semente de abóbora, essas sim. Mas fora grãos, não. Grãos, tô fora, tá? Ó, a Cris coloca, como muita fruta, tá errado. Então, Cris, é o seguinte, desculpa tirar o teu, né? Desculpa se te fizeram acreditar diferente, mas o nosso corpo, ele não identifica se o que carboidrato que é, o que é. Ele, no final das contas, tudo vira açúcar lá dentro. E o excesso de frutas também não é bom. Principalmente se você tá precisando emagrecer bastante, se você tá com gordura no fígado, se você tá pré-diabético. Então tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração. Quer uma dica? Corta as frutas e mantém as frutas low carb, tá? Acertou, Neuza. É isso aí. Mas rapidinho, algumas pessoas falam assim, eu não vivo sem feijão, eu não vivo sem isso. Eu falo, pois é, eu também, se eu ficasse mantendo isso, eu não vivia, eu não estaria aqui hoje. Então eu prefiro viver sem do que viver menos com essas coisas, tá? Então pensa nisso. Eu não fico sem coisa. Não, você não vai. Você vai ficar mais rápido que eu até. Porque dá tempo. A vida tá dando uma chance aqui. Povo, valeu. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, tá? Muito obrigado por se juntarem a mim aqui nesta live. Continuem comprometidos com a jornada de vocês de saúde e bem-estar. Até a próxima e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.